no qual a gente dá uma explanada mais clara com relação a isso. Tá? Mas de antemão eu vou dar uma breve ilustração do que foi feito ao longo do mês, tá? Uma temática sobre os assuntos ministrados que foram ministrados. Só uma coisa para a gente relembrar. No início do dia 10, dia 7, o amor... Corrija, Luizinho, tá? Se tiver alguma coisa errada. Ele pregou sobre o amor Philéu Storges. Ele apresentou ilustrações usando como base o primeiro versículo de 1 Samuel 18:1, o qual apresentava a amizade entre Davi e Jonatas. Essa amizade, ela é exemplificada em um amor filéu, que estava firmado em uma aliança. Tá? Essa aliança representa também um compromisso entre ambos os dois. E por fim se resultou na intimidade, revelando-se fundamentada em Deus e gerando proximidade, reciprocidade e afetividade. Alguém sabe me dizer o que significa essas coisas? Proximidade, reciprocidade. Não? Proximidade, é isso aqui, ó. Hoje eu fiquei com o tema de praticar o amor. Isso que nós estamos fazendo é amor de Deus. Certo? Eu não posso de maneira nenhuma ficar distante de você. Se o próprio Deus, ele não está distante de você. Quantos creem que Deus está aqui? Amém? Então essa proximidade é o que leva a gente a estar mais próximo de Deus. Muitas das vezes a gente deixa passar dias e não torna isso uma prática constante na nossa vida, certo? Isso começa no nosso relacionamento com Deus. Então, a partir do momento que eu começo a me aproximar de Deus, eu tenho que me aproximar do meu próximo. Não há como desassociar esse assunto, certo? Esse é o amor filéu, tá certo? Tá. O nosso amigo, irmão Maurício, que eu amo tanto, né? Juntamente com Davi também. Ele no dia 17/7 pregou sobre o amor ágape, que é o versículo base de João 3,16. Vem aqui, Maurício, por gentileza. Pedir para que você coloque esse versículo aqui na televisão para a gente, por favor. Tá? É tudo ao vivo, tá, irmãos? Então, desculpe os erros aí. Tá bom? Coloca para mim no versículo João 3,16. Tá? Você vai ter que entrar aqui, vou ter que fechar essa janela. Bom, como a gente pode ver aqui, irmãos, nós vamos, na primeira página, vocês vão ver aqui, praticando o amor de Deus através da cruz. Tá? Eu vou falar um pouco desse amor ágape que ele colocou. Coloca aqui para mim, por gentileza, Maurício. Não, aqui. Abre aqui no seminário. Não, vira. Aqui. Não, seminário. Peraí. Peraí. Fechar tudo aqui. Procurar. Seminário. Peraí, procurar keywords. Só um momento, tá, irmãos? Acha para mim, seminário. Então, é o seguinte, ó, vamos lá. Ele pregou sobre o amor ágape, que é o amor de Deus. Tá? Vamos ver se a gente consegue abrir, que a gente coloca aqui no projetor para que vocês entendam melhor. Só um momento, deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa, tá, irmãos? É sempre cheio de falhas mesmo. Normal. Eu tenho justamente a temática do que ele... Vamos lá. Aqui os... Seminário... Peraí. Aqui. Ai, Deus. Isso. Tá, o Maurício pregou no dia 17/7, baseou no versículo de João 3,16. Alguém sabe me dizer de cor o que diz lá, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, coloca para mim o versículo João 3,16. Vamos entender melhor esse versículo, porque eu acho que ele é muito falado, mas ele é pouco revelado no nosso espírito. Normalmente as frases do porquê, não sei se na conjugação verbal alguém consegue dominar bem isso, existem 3 porquês. Porquê separado, porquê junto, e existe outro porquê também. Deus já vem dando uma explicação. Por quê?
Deus tinha que fazer alguma coisa para restaurar a comunhão dele com o homem, porque Deus criou o homem para ser seu amigo. Quantos lembram que em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus formou do pó da terra e soprou nas suas narinas, ele passou a ser vivente. A intenção de Deus era ser o quê? Amigo do homem. Essa relação foi quebrada a partir do momento que o diabo, através da serpente, toda aquela história que nós sabemos, nos afastou dessa comunhão. Que foi aí que começou a nascer o pecado, nasceu a morte, não vem ao caso, a gente não vai entrar. Ele amou-nos de tal maneira, ou seja, irmãos, se a gente lê a Bíblia num sentido mais amplo, procurar entendê-la mais como se nós estivéssemos vendo ela com uma amplitude maior, então nós vemos que amou o mundo de tal, então não era um amor pequeno, tal maneira que deu, ele não emprestou, ele deu o seu Filho unigênito para que todo, não é só a gente que é cristão, todo mundo que nele crê, que creia na eficácia da recepção de Jesus, aceitando os princípios dele, a pessoa nasça novamente e seja perdoado dos seus pecados. Esse é o amor de Deus que condicionou para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala em Romanos, coloca para mim, por favor, que todos os homens estão na condição de pecadores, então não existe nenhum homem santo. Todos nós pecamos e todos nós morremos através da nação adâmica. Nós passamos a ser pessoas adâmicas e por causa delas nós constituímos o pecado e caímos. E Deus teve que fazer algo para nos resgatar dessa morte eterna. Nós íamos viver eternamente em sofrimento. Mas Deus, na sua extrema sabedoria, Ele encontrou um caminho que é o de João 3,16, que nos deu o amor através do Filho dele. Agora eu te pergunto, eu acho que nem todos aqui têm filho, mas imagina se você fosse pai. Você daria o seu filho por um assassino? Você daria o seu filho por alguém perdido? Você teria essa coragem? Você teria coragem, por exemplo, de abrir a sua casa para um assassino, um bandido, pelo amor de Deus? Por ter o amor de Deus em você? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Isso é amor. Ah, mas eu não entendo isso, por que eu tenho que fazer algo por alguém que não merece? Irmão, nenhum de nós merecíamos, nem você, nem eu. A nossa condenação era certa. Deus, ele avisou em Gênesis que quando o homem ele podia fazer tudo que estava liberado para ele no jardim do Éden, mas ele não podia comer do fruto, então ele desobedeceu a Deus, e o que diz em Samuel, que Deus não tem nenhum prazer na morte do homem, mas em que obedeça a sua palavra. Não existe nada maior com relação a Deus, a mais do que o amor e a obediência. Então, todos nós deveríamos ter sido mortos, mas pelo grande amor de Deus, Ele nos resgatou através do envio de Jesus Cristo para morrer por nós, ou seja, para pagar o que você e eu devemos a Deus. Sabia que você deve para Deus muito mais do que seu irmão te deve? Então, irmãos, eu quero abrir esse seminário dizendo para você o seguinte, para você refletir, meu irmão, minha irmã, isso começa servindo para mim. O que é amor? Ao longo do tempo, Davi pregou no dia, acho que foi no dia 20, só um momento, coloca para mim aqui, tem as datas. Davi pregou sobre o amor eros, no qual ele disse, ele representou o amor erótico, não foi isso, Davi? Que era entre um homem, ele deu exemplos em cantares de um amor entre um homem e uma mulher. Mas de onde vem esse amor? Alguém sabe me explicar de onde que vem esse amor? Não vem de Deus? Como ele mesmo ministrou aqui na temática. Clica aqui para mim, por exemplo, na temática. Onde você estava na página. Não, na outra. Espera aí, irmãos. Aqui, temática. Deixa aberto. Clica aqui. Espera aí. Então, ele falou sobre o amor eros, tá? No dia 24/7, versículo base Gênesis 2:8, que não é bom que o homem seja só. E ele também usou Juízes 16:4 e 2 Samuel de 11-12, 1 Coríntios 7:8 e 9. O amor entre o homem e a mulher possui um caráter de unidade e reflete-se em uma unicidade. Alguém sabe me dizer o que é unidade? Um só, muito bem. E unicidade?
Na verdade, quando o homem se une com uma mulher, a Bíblia fala, você abre para mim um versículo lá de Romanos que fala, Romanos ou Coríntios, que fala que quando o homem deixa sua mulher e se torna um corpo com ela, eles são um. Mas essa unidade não é única, ela é unicidade, com dois num pensamento. Deus equacionando isso. A unicidade é como se eu cortasse uma parte da minha mão, derramasse sangue, pegasse a minha esposa, vamos dizer, por exemplo, minha namorada, fizesse essa união, derramasse o sangue e misturasse. Qual é o meu sangue e qual era o sangue dela ali? Alguém sabe me dizer como é que eu ia separar isso? Isso é unicidade, entendeu? Diferente de unidade, a unicidade é Pai, Filho e Espírito Santo. Ficou claro, irmãos? Por que eu estou explicando isso? Porque no final a gente vai reunir tudo isso, tá? Então, quando Davi falou sobre isso, então tudo fecha num círculo só, certo? Amor ágape, amor filéu, de irmãos, e amor eros entre um homem e uma mulher, certo? Agora nós vamos ver como isso é representado quantitativo. Só um momento. Eu quero que vocês olhem só esse exemplo aqui, que está na apostila de vocês. Vocês podem dar uma olhada, por gentileza? Olha só. Praticando o amor. Está vendo essa cruz aí? Em cima está Deus, certo? Que é Yahvé. Aqui tem você e aqui tem o próximo. Vem cá, Fabiano, por favor, sobe aqui em cima. Irmãos, não tem como desassociar isso. Se você conhece, sabe o que é a essência de um amor, você precisa amar o seu próximo, certo? Está aqui eu, está aqui meu próximo. Quando a Bíblia fala amai ao próximo como a ti mesmo, primeiro eu tenho que amar a Deus. E o que representa a Deus? Amar a Deus e eu amo o meu próximo. É uma cruz. Nunca notaram isso? Eu amo o meu próximo como nós amamos a Deus. Entenderam? É isso aqui, ó. Vem cá, Maurício, do outro lado. O Maurício sou eu. Deus manda eu amar meu próximo e manda eu amar a Deus. Isso, cruz. Entendeu? Não existe forma de você amar o seu próximo se você não tiver prática em amar a Deus. Entenderam? Então, obrigado. Então eu te pergunto, você está no ônibus, aí de repente está aquele aperto, né? Cotidiano do dia a dia, está aquele aperto, aí alguém te empurra, ou sei lá o que, inúmeras situações que acontecem. O que como eu, como cristão, tenho que fazer numa situação dessa? Não é amar? Aí eu te pergunto novamente, o que é amor, irmãos? Para você, baseado em todas essas explicações que o Davi, que o Luizinho e que ele falou. Será que a gente realmente tem amado o nosso próximo? Como nós amamos? Porque, por exemplo, se eu quero algo bom para mim, né? O Maurício já foi algumas vezes em casa, ele falou que não costuma comer pão com manteiga. Eu amo pão com manteiga, eu adoro. Né? Muito bom, principalmente da coalha, eu taco até mandar ver. Só que ele não gosta. Então o que eu faço? Ele não come por causa dos problemas dele, então eu tenho que respeitá-lo. Isso é amor, irmão. Amor também é tolerância, é um amor mínimo. Estou tipificando um amor mínimo. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós muito mais. Então, eu estou dando um exemplo. E se ele passa por uma situação incontundente, no qual ele precisa do meu apoio para passar por aquilo? Uma situação, por exemplo, de tribulação, de guerra. Acha para mim aquele versículo de... Esse aqui. Eu vou passar para vocês um versículo que para mim ele fala realmente da essência do que, como a gente pode aprender a ter esse amor. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque antes do pastor Paulinho me chamar para pregar, eu até comentei com a irmã Vilma, eu não me sentia nem um pouco capaz para pregar sobre isso. Na verdade, eu não tenho capacidade nenhuma para pregar sobre isso. Mas eu estou falando para você o que Deus está colocando no meu coração. E quando eu falei, Senhor, mas como que eu vou exemplificar isso, essa questão de amar? Porque nem, às vezes, para mim é difícil amar. Né? Não é fácil. Concordam comigo que não é fácil? Existem pessoas difíceis. Eu sou uma pessoa difícil.
É complicado. Amar uma pessoa que é legal, que é gente boa, é muito fácil. Mas e a pessoa difícil, irmão? Se a Bíblia me fala que quando o meu irmão me pedir, tiver com fome, eu tenho que dar o que comer para ele. Se a Bíblia fala que quando ele tiver sede, eu tenho que dar de beber para ele. Espera lá. Então vamos pensar, vamos usar a nossa inteligência que Deus deu. Meu irmão está com fome. Então eu não posso deixar ele sair sem comer. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me sacrificar e tomar uma atitude para que ele não saia sem comer. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas em Provérbios tem um versículo que fala assim: não te furtes a fazer o bem a quem tem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Dá se o tens com ele agora contigo. Então, irmãos, muitas das vezes, você já parou para pensar que tem situações que você pode ajudar um irmão que está próximo de você? Quem é o nosso próximo mais próximo? Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa e nossos irmãos da igreja. Correto? Algumas vezes vocês já se questionaram que você poderia fazer algo melhor pelo seu irmão que você não está fazendo? Praticar o amor filéu, não é isso, Luizinho? O amor filéu não é justamente essa interação que eu tenho com meu irmão? Se meu irmão chega lá, não é Jean? Conheci o Jean hoje, chegou hoje, seja bem-vindo, tá? Eu já sei o nome dele. E se eu não me deslocasse aqui, o Luizinho não deslocasse e falasse, tudo bem, Jean, seja bem-vindo. Uma atitude, às vezes, de recepção. Eu adoro quando eu chego numa casa de alguém, eu sou bem recebido, não é, Vilma? Isso é uma atitude de amor. Não é verdade? Quantas vezes uma pessoa chega aqui na porta e às vezes pede, a gente está cansado, não quer atender? Será que a gente está amando o próximo como a nós mesmos? A Bíblia diz, só mais um pouquinho, por favor, versículo 1 de cima. Acho que é no versículo 1, 13, sobe mais a barra. Eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo, que ele é muito profundo, tá? Para mim, ele é a tipificação do que a gente tem que fazer para ser realmente praticante. Aqui, ó, começo de cima. Esse versículo está na apostila de vocês, se quiserem acompanhar. Aqui, ó. De sorte que haja em vós o sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? O amor. Não foi isso que Deus fez, João 3,16? Então, primeira coisa, quando eu falei com Deus que não tinha capacitado, é pedir que Deus gere esse sentimento entre nós. Bom, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que a gente não está sendo capaz de amar o nosso próximo como a gente deveria. Concordo? Nós, como cristãos, no mundo de hoje, nós não estamos vivendo sendo referencial. Estamos, irmãos, sendo referencial. Nós estamos interferindo. O pastor Paulinho pregou há 2 semanas atrás sobre o exemplo de Elias. Eu fui sacudido por aquela palavra, porque eu pensei, poxa, que referencial que eu estou dando no ambiente onde eu estou servindo. Será que eu estou tão luz de Deus, que as pessoas estão sendo incomodadas por causa do que eu estou passando para eles, do amor que eu estou passando, porque tudo é o amor. O amor de Cristo, a paciência, a tolerância, de servi-los como Cristo me serviu. Será que esse sentimento está em mim? Então, constantemente a gente tem que pedir isso. Eu não estava sendo como Elias, como ele exemplificou na ministração, dizendo que, sobre o exemplo de Elias e Eliseu, se a gente estava interferindo mesmo nisso. E eu pude reconhecer, irmãos, e eu quero pedir perdão a vocês, que eu não estava sendo aquilo que ele falou. Mas pedir perdão para Deus e quero pedir perdão para vocês como igreja. Aliás, eu quero já aproveitar isso, tá? Para falar que outra coisinha muito importante que está ligada com relação ao amor é o perdão, irmão. Eu vejo muito cristão, dentro da minha família tem isso, que as pessoas dizem que amam, mas não perdoam. Então, de sorte que nós temos o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo o quê? Em forma de quê? De Deus. Espera aí, irmão, vamos raciocinar. Se ele era Deus, ele podia fazer o que ele quer, sem dar explicação para ninguém, certo? Mas ele não fez. O que foi que ele fez? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Quantas nós, às vezes a gente pensa, poxa, você errou com o irmão, chega, pede perdão, e algo no nosso ouvido vai falar assim, para quê? Você não precisa pedir não, você é melhor do que ele. Para quê, irmão? Vai se humilhar? Para quê? Cadê o amor, irmãos? Cadê o amor filéu? Cadê o amor, às vezes, na situação de casamento, né, amor? Apóstolo Davi, como o apóstolo disse.
que ele falou, ele exemplificou, ele é casado aqui, o Luizinho está noivo. Quantas vezes, às vezes, eu vejo, pelo caso dos meus pais, hoje infelizmente são separados, a falta de paciência entre um marido e a esposa, não é verdade? Cadê o amor? Aí a pessoa está fazendo o quê? Ela está se julgando Deus. Concordam comigo ou eu estou errado? Se você fala assim, poxa, minha esposa está discutindo por causa disso, ou meu marido está discutindo por causa disso, o que eu tenho que fazer? Relevar. Eu vou ser um com ele, ela está num pensamento, eu estou no outro. Cadê o amor, Eros, que foi pregado aqui, praticado na minha vida diária, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, que eu erro? Isso é amor. Se eu não perdoar o Fabiano por ter errado comigo, Luizinho ou o Maurício, que amor é esse? Será que a gente está vivendo realmente esse amor mesmo de Cristo, irmãos? Eu me perguntei isso essa semana. Eu posso ser sincero com vocês, eu não estava. Não estava mesmo, eu estou longe disso, estou longe. Mas Deus, Ele não faz isso se a gente se esvaziar. Que é o que diz no versículo. Mas esvaziou-se a si mesmo. Poxa, Ele era Deus. E Ele se esvaziou dos pensamentos dEle para ser meu servo. Servo meu e você, você comedor de arroz e feijão, irmãos. Para pensar. E nós, não vou fazer isso, né, irmão? Imagina, eu tenho um nome a zelar, não vou fazer isso. Isso é amor, irmãos? Aí eu pergunto para vocês, o que é amor para vocês? Para pensar, desliga de tudo, o que é amor para vocês? Aí ele diz que a si mesmo ele esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, volta aquela parte da cruz lá. Não tem como você receber nada de Cristo, como diz o apóstolo João Batista, se do céu não for recebida. E eu tenho por experiência própria, que se você não tiver força para fazer qualquer coisa que seja, que Deus está pedindo você tem que ir para a cruz, irmão. A cruz não está lá só como simbologia. A cruz ela está intimamente ligada com o altar de Deus enviando força para nós. O que eu quero dizer com isso? A força vem do Espírito Santo, mas para isso nós temos que morrer, irmão. Quando a palavra é ministrada aqui, seja ela qual for, pelo apóstolo, pela Bia, por mim, pelo Luizinho, você tem que estar quebrantado, você tem que estar vazio. Porque Deus ele não vai encher você se você estiver cheio das suas ideias, das suas convicções. Ah, mas eu não acho que isso tem que ser assim, eu não acho que isso tem que ser daquela forma. Você acha. Mas você já parou para perguntar, Senhor, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor acha que eu tenho que fazer igual eu fiz? Falei, Senhor, eu não tenho amor, o que eu tenho que fazer? Primeira resposta imediata, vai para a cruz. Aqui vai gerar o amor, como a ti mesmo. Porque você vai amar o seu irmão e você vai perdoá-lo. Porque na maioria dos casos, em 80% dos casos que a gente tem dificuldade em amar, foi porque alguém magoou a gente. Não é verdade, Luizinho? Porque a gente chateou a gente, ou nosso dia foi ruim, ou estava no trânsito, alguém xingou, ofendeu nossa esposa. Então tudo isso vem de quê? De funções externas. Quando você vai aprimorando o seu relacionamento com Deus, vai ficando mais difícil do inimigo ter acesso a você. Aí o que ele faz? Vai usar alguém que não está na mesma busca que você. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que me ser melhor do que ele. Não, irmão, você tem que ser menor. A Bíblia fala que você tem que servir. Está entendendo? Para isso você tem que estar vazio. E só está vazio quando você vem para cá, quando você morre. Não tem outra alternativa. Você tem que morrer para as suas ideias porque você acha que é certo. Se a gente consultasse a Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Quantas vezes até hoje, constantemente eu estou errando. Eu falo, Senhor, onde é que foi que eu errei? Porque eu já sei que o erro vem de mim. O que eu faço? Eu vou para a cruz. Só que para a cruz você tem que ir vazio. Você tem que despojar do que você acha que é certo. E o que a gente anda? A gente está completamente numa direção oposta que o mundo manda para a gente. O mundo está dizendo, uma mentirinha, não é errado. Coloca João 8,44 para mim. Mentir é errado ou não, irmãos? Existe diferença entre mentirinha e mentirona? Mentir é mentir. Fato. O que é um fato? Alguém sabe me perguntar o que é fato? Fato é aquilo que é verdade, que é incontestável, certo? Então, mentira é pecado. Até ele abrir lá, eu vou dizer, fala assim, Jesus não foi nem um pouco bonzinho com os mentirosos. Ele simplesmente diz, vós sois do diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porquanto nele não há verdade. Porque quando lhe profere a mentira, fala do que é próprio, porque é pai da mentira e mentiroso. Então, para lá. Se ele é pai da mentira, João 8,44,
Quem mente é filho da mentira. E existe mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Verdade? Temos que ir para a cruz, irmãos. Temos que parar com essa ideologia de mentir, de omitir. Mentir, omitir não é a mesma coisa que mentir. Aí o mundo vai trazendo essas coisas para a nossa cabeça e a gente vai aceitando. Para mim, hoje, eu sou radicalista nisso. Para mim, tudo que o mundo dita, eu vou ao contrário do que o mundo está falando. Entendeu? Contrário. Aí o mundo fala assim, você tem que pensar em você, você tem que agir segundo o seu coração. Faz o que seu coração, eu gosto de tal pessoa, mas a pessoa não é evangélica, o que eu faço? Aí a pessoa fala assim, segue o seu coração. A Bíblia está falando para mim que o meu coração é enganoso, meu coração é homicida. Mas o amor, ele não leva em conta isso. Né? Vamos voltar aqui por causa da mentira. Quando é profeta, fala tudo que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, eu vou ser categórico, eu bato muito nisso em todas as ministrações que eu faço. Mentir é pecado. Fale a verdade. Amém? Isso faz parte de amar. Certo? Qual é a primeira pessoa que você tem que falar a verdade? Para Deus. Para Deus. Por quê? Foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não estou capacitado para pregar sobre amor. Que eu não estou amando o meu próximo como eu deveria. Você está, irmão? Será que a gente está? Eu quero pedir perdão a vocês, irmãos, como igreja, porque eu não tenho amado do jeito que tem que amar. Vocês me perdoam em nome de Jesus? Irmão, não tem como a gente dar de cara com essas ministrações que foram feitas, sem a gente ser confrontado, se a gente não tiver vazio. A ministração só não entra no seu coração, irmão. Tem alguma coisa errada. Vai para o pó. Tira os seus conceitos. Presta atenção no que está sendo dito aqui. Muitas pérolas têm sido ministradas aqui. E nós temos que caminhar contrário ao que o mundo diz. O mundo anda pregando, o mundo está muito louco. As coisas estão tão bagunçadas que qualquer dia desse a gente vai passar na rua, ao invés de ver um cachorro mijando no poste, vai ver o poste mijando no cachorro. Porque está bagunçado. Está tudo uma bagunça. Só que a questão do amor, eu noto que o inimigo tem encerrado muito isso, tem trabalhado muito isso, principalmente na linha dos cristãos, porque ele não está preocupado com quem não é de Deus. Ele está preocupado com quem é de Deus. Irmão, esvazie e ame seu irmão. Aqui dentro da igreja, se ele quem for. Quando o Fabiano chegou aqui, você lembra, Fabiano? Posso contar esse testemunho? Você chegou ali, você estava arrebentado. Ele estava morando na rua, irmão. Não medi esforço, abracei ele, não queria nem saber se ele estava sujo. É uma atitude simples, eu estou contando isso para quê? Para estimular você a amar. Se a igreja ela não for confrontada com esse amor e não chegar aqui e não sentir isso, que referencial que nós vamos dar para Deus? Se você não está amando sua esposa, foi pregado aqui, o amor eros, amar da forma certa, o amor filéu. Se você não praticar isso, você está sendo o quê, irmãos? Entendeu agora? Porque às vezes eu falo para um versículo e você pensa, por que ele está falando sobre mentira, se a ministração é amor? Está tudo ligado. A Bíblia diz, coloca para mim aquele versículo lá em Coríntios, de sorte que toda a lei se resume em um preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se resume só nisso. Então, para lá, vamos entender isso. Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, só está tudo isso junto no versículo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Cruz, irmão. Tem que amar o seu próximo. Que jeito que eu amo o meu próximo, irmão River? Perdoando ele. Olhando para ele, olhando para você primeiro. Porque quando você olha para Deus, é como... Eu poderia usar o caso de Isaías, que quando ele foi se aproximando de Deus, a santidade era tão grande, que ele falou, vai de mim que sou pecador, sou homem de lábios impuros. Ele viu, ia morrer. Quando a gente vai para Deus, a gente tem a capacitação para amar o nosso próximo. Amém? E constantemente a gente tem que ir para o próximo, para Deus, para perdão. Pai, me ajuda a perdoar o meu próximo. Porque eu acho que ele tem esse defeito, mas eu sou pior do que ele. Então quem sou eu? Isso é amor. Entenderam agora? Vamos praticar isso. Aqui na igreja, lá fora, quando alguém ofender a gente, na rua, quando a gente estiver dirigindo. Quando a nossa esposa, o nosso namorado, nosso amigo, falar uma coisa, for chato, for intransigente. Vamos praticar esse amor, irmãos? Eu queria mostrar um vídeo para vocês,
Tá? Gostaria que vocês prestassem atenção, por favor. Obrigado, Maurício. Tá? Amar não é fácil, irmão. Para mim não está sendo nem um pouco fácil amar. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, tá? Tá sem som? Você me ajuda, Luizinho? Eu acho que tá. Tá? Vamos lá? Não? Nada? Tudo bem. Vamos para outro vídeo, então. Na verdade, eu vou passar para vocês uma música, tá? E essa música é uma música evangélica, ela é um rap, tá? Mas ela mexe muito com a gente, ela fala justamente disso, tá? Ela vai justamente aquecer um pouco o nosso coração com relação a essa questão do amor de Deus. Não tem como você... Aqui, ó. Deixa eu tentar de outra forma, Luizinho. Eu vou ter que tirar aqui, né? E deixar só no áudio do Inamp, não é isso? Vamos ver se sai. Acho que tem um canal. Espera aí. Só um momento, irmãos. Me perdoa pela... Tem um canal aqui que eu estou usando, que o som do computador está vindo para cá. Tá. Eu falo justamente sobre esse amor de Deus. Nada? Não? Tudo bem. Tá aqui, ó. É esse aqui, tá usando aqui. Tava saindo lá. Não, deve ser o canal deve estar fechado lá. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você olhar para mim enquanto eu vou passando aqui. Vamos lá. Então, irmãos, vocês entenderam? Fui muito rápido na explicação, explicar com relação a esse amor de Deus. A gente precisa colocar em prática isso que foi ministrado aqui, mas não é fácil. Tá, aqui fala de renúncia. Quando fala de renúncia e negação, a quem que eu tenho que renunciar? Quando eu estou com um problema, que eu não estou conseguindo amar o Fabiano, por exemplo. Isso, boa, Jean, a mim mesmo. E o que eu renego? Aquela minha vontade de querer que as coisas sejam do meu jeito. Não é esvaziar isso? Não é tirar aquela razão que eu acho que é certa, para que o amor de Deus venha. Irmãos, não tem como um coração ser recebido, ser enchido, você encher do Espírito, se você estiver cheio de você, achando que aquilo que você pensa, a forma que você encara as coisas é que é certa. Não é mesmo? Então a gente tem que se esvaziar de nós mesmos para praticar esse amor, com todo mundo. E essa renúncia, ela vem através da negação e ela nos dá um sacrifício que vai gerar o quê? Morte. Na maioria dos casos, do nosso orgulho, das nossas vontades, dos nossos desejos e daquilo que a gente acha que é certo. E na maioria das vezes nós estamos errados, irmãos. Certo? A Bíblia fala, se vocês podem ver aqui embaixo, um versículo que eu amo muito, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, então se você tem que amar o seu próximo, você tem que amar o seu próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entenderam, irmãos?
Tá, na página 3, eu gostaria que vocês lessem esse versículo de 1 João 3,18. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. Então nós temos que amar o nosso próximo como? De que forma? De fato. O que é o fato? Algo incontestável. Algo que nas nossas atitudes nós possamos chamar a atenção das pessoas que estão lá fora, para elas entrarem aqui e falar, meu, aqui dentro tem algo diferente. É a forma com que eu lido com a Vilma, com o Davi, que vai influenciar para quem está chegando, concorda? Se eu trato a Vilma mal, às vezes eu estou grilada, aí, igual aconteceu aquele dia, e a gente está, e aí, meu, eu falo uma coisa, aí alguém está passando e vê, nossa, mas esse irmão é chato, hein? Esse irmão River é chato. A irmã Vilma foi na maior gente boa, ele estava com a maior cara feia, não é? Já pensou? Então eu fico pensando, e se a irmã Vilma não fosse amorosa comigo? Eu perdi minha chance de influenciar, mas ela não. E ainda por cima, ela me influenciou o outro. Entendendo, irmão? Agora imagina, se eu com a Vilma, 2, já não é só um influenciou 2. 2 influenciarem a 3 e 3 influenciarem. E se a igreja da Moca não começar a influenciar aqui, o que vai acontecer com essa Moca? É através de atitude, irmão. Não adianta nada eu falar eu te amo e não ter atitude. Porque amor é um caminho. Entenda isso, amor é um caminho. Eu decido amar o Maurício. O Maurício não é difícil de amar. Agora, eu acho que ele me amar é difícil. Eu sou um cara difícil. Por quê? Porque eu sou exigente, eu sou perfeccionista, eu sou metódico. Mas o amor dele me constrange às vezes. Me faz pensar que eu não sou melhor do que ele. Aí Deus está agindo, entendeu? E é esse amor que nós temos a responsabilidade de vivermos ela aqui para a gente chamar a atenção do mundo. Porque o nosso país está caminhando para o desastre, a nossa política está uma corrupção danada, a nossa casa não pode estar assim. A minha casa aqui não pode estar assim, porque se minha casa está ruim, a da minha esposa está ruim, do meu amigo está ruim, do meu irmão está ruim, está ruim. Você está entendendo? E o que a gente vai fazer? Vai deixar nossa política correr frouxa e não vai fazer nada para interferir nisso? Vai deixar que a nossa casa comece a cair em desgraça e o índice de divórcio aumente mais no meio de cristão, que eu pesquisei esse mês, e o índice que mais cresce, vocês acreditam, é de divórcio de cristão? Eu decidi contra isso, eu estou estudando para isso, quando Deus me levantar, eu quero trabalhar para isso. Eu sou contra divórcio, irmão. Sou contra um irmão não perdoar o outro, aconteça o que acontecer, sou contra isso. Isso é antibíblico. Então, irmãos, conselho, não aceite o que o mundo anda dizendo. Se esvazie, encha-se das palavras que são ministradas aqui, influencie. Eu te desafio, irmão, influencia lá fora, influencia no seu trabalho, influencia onde você estiver. Você está entendendo? Influenciar não é fácil, porque você precisa primeiro influenciar você mesmo. Então abre o jogo com Deus. Vou precisar que vocês levantem, a gente vai fazer uma oração. Tudo bem? Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir para que Deus nos dê essa capacidade de influenciar. Amém? Vocês fiquem à vontade para orar do jeito que vocês quiserem. Eu vou aproveitar a oportunidade que vocês estão aqui e eu vou me prostrar diante de Deus. Nós vamos fazer 3 orações hoje aqui, nós vamos fazer algo diferente. Eu fiquei com a prática, então eu vou ter que praticar junto com vocês. Eu vou me humilhar diante de Deus e eu sugiro você fazer o mesmo. Eu te sugiro a reconhecer que a gente não tem vivido esse amor do jeito que Deus tem pedido para a gente, para que Ele venha até nós e nos faça praticar isso. E com essa atitude a gente possa interferir fortemente as pessoas, e você não vai ficar quieto enquanto você não fazer a pessoa abrir a boca e falar, meu, tem alguma coisa diferente em você. Não fique quieto, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me prostro diante de Ti e levo comigo tudo aquilo que eu acho que é certo, Pai. Meu orgulho, as minhas arrogâncias, a minha falta de educação, o meu nervosismo, eu prostro diante de Ti e peço que o Teu Espírito Santo, Senhor,
Me capacite, Senhor, naquilo que eu não consigo fazer e nem praticar, que é amar o meu próximo. Muitas das vezes dentro do ônibus, Senhor, eu tenho me irritado com pessoas que têm pisado no meu pé, me empurrado, gente mal educada, gente que fala mal, Senhor. Tudo isso eu tenho deixado que o inimigo tenha me vencido. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão porque eu não tenho tolerado o meu irmão, que às vezes meu irmão é diferente de mim, mas isso não me torna melhor do que ele, Pai. Eu te peço perdão, Pai. Eu peço perdão para a tua igreja, porque eu não tenho vivido o amor que o Senhor tem pregado para mim. Mas agora, Senhor, eu quero que o Senhor me leve para a cruz. Eu quero que o Senhor me leve para a cruz junto com os meus irmãos, para que o meu ego, o meu eu morra. Mas eu não quero outra coisa, eu quero morrer para que a terceiro dia, como o Senhor ressuscitou, eu possa ressuscitar junto com os meus irmãos vivos, influenciando a minha nação, influenciando a minha igreja, influenciando a minha família, influenciando a minha irmã, a minha mãe, o meu pai, para que eles vejam que eu mudei, Senhor. Não porque eu mudei, mas que o Teu Espírito Santo mudou dentro de mim algo que não era de Ti, que não estava no Seu agrado. Pai, me perdoa, Senhor. Muitas das vezes eu tenho negligenciado os fundamentos da Tua palavra, e tudo que foi pregado pelo irmão Davi, pelo irmão Maurício, pelo Luizinho, eu não estava praticando. E eu te peço perdão, Senhor, porque eu tenho sido falho com o Senhor. Em nome de Jesus, me perdoa. De tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas
quero ser limpo como Naamã no teu poder. Amém. Irmãos, vamos praticar mais isso? Nós estamos em 6. Eu quero que você abrace cada um, peça perdão para ele, tá? Todo mundo vai abraçar todo mundo. Eu quero que isso seja uma prática diária na nossa igreja, amém? Vamos lá? Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero teu amor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Naamã no teu poder. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus, ao pastor Paulinho que vai assistir essa gravação, ao Davi pela tolerância, pela ajuda, ao Luizinho. Me perdoa, meu irmão, me perdoa mesmo se eu fiz alguma coisa. Bia, te amo muito em Cristo. Vilma, Jean, Bárbara, Fabiano, Pedro, Elaine e Maurício, que eu amo. Me perdoa, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe as falhas. Eu tento fazer o melhor para Deus, mas não adianta querer ser perfeccionista, né, Vilma? Obrigado, Deus abençoe ricamente vocês.